Aleluia, glória a Deus. Estamos felizes com Cristo, amém? É uma alegria poder participar de uma celebração como essa, onde nós, como igreja, podemos celebrar a Deus, o nosso Deus, o único que é digno de todo louvor, amém? É digno de todo o nosso louvor. No momento da palavra também nós continuamos celebrando ao Senhor, honrando aquele que é digno de todo o nosso louvor. Eu quero conversar com você nessa manhã, nesse domingo, a respeito de uma meditação. Eu fui mexendo e Senhor, qual é o tema, né, que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar conosco? E eu parei aqui, a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para as nossas vidas? Qual é a visão de Deus para os negócios? Qual é a visão de Deus para a família? Qual é a visão de Deus para nós? Para um filho, para um esposo, para uma esposa? Deus, Ele tem uma visão. E nós estamos vivendo e precisamos viver orientados debaixo dessa visão, da visão de Deus, para que possamos viver a prosperidade que Deus quer, para que possamos viver a paz que Deus tem para nós, para que possamos viver a alegria que nós, como cristãos, temos direito como filhos de Deus. E há um texto que eu quero trazer junto a essa meditação, a visão de Deus, que está em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Você pode abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Deus, Ele mostra qual é a visão dele através dos seus servos, através de personagens bíblicos ao longo da história. Ele mostrou a visão dele através de Noé, através de Abraão. Ele mostrou a visão dele através de José do Egito. Deus, Ele mostrou a visão dele através dos seus servos. E a visão de Deus é o quê? É a comunicação divina para que uma situação humana seja resolvida. Essa é a visão de Deus, a comunicação divina para que uma situação humana seja resolvida. Esse texto está escrito: onde não há revelação divina, aonde não há visão, o povo se desvia, o povo se corrompe. A revelação divina é a forma de Deus se comunicar com a humanidade. A revelação divina é a vontade de Deus compartilhada comigo e com você. A revelação divina é ela que devemos buscar, devemos compreender, para termos uma direção clara. Visão é a capacidade de enxergar além do natural. Visão é enxergar além do que eu consigo com os meus olhos naturais ver. Visão é como os olhos de uma águia. A águia enxerga a sua presa a 3 quilômetros de distância. Seria como um homem estar num prédio de 10 andares e no 10º andar ele enxergar uma formiga lá embaixo. A visão é como uma lupa. Eu consigo, através de uma lupa, enxergar melhor. O meu foco é mais detalhado daquilo que eu estou observando, porque a lupa, ela tem essa proposta de melhorar a minha visão. A visão é como a margem de um rio.
o rio direciona as águas até chegar no mar, até desaguar no mar. E quais são os benefícios de eu ter uma visão e de eu compreender a visão de Deus? Quais são os benefícios de ter a revelação divina? Um benefício muito importante é a mobilização. Através da visão que Deus coloca em homens de Deus, em pessoas, existe mobilização. Mobilização de qualquer tipo de recurso. Pessoas, dinheiro. Mobilização daquilo que é necessário para que a visão vire realidade. Então, ter uma visão e essa visão ser a visão de Deus, um dos maiores benefícios é a mobilização daquilo que é necessário para que essa visão torne-se realidade. Outros benefícios as prioridades ficam mais claras, os padrões de excelência melhoram, a produtividade ela maximiza a produtividade, amplia os horizontes, alimenta a paixão. Olha quantos benefícios de termos uma visão. Todos nós, eu e você, estamos vivendo a história providencial de Deus nesses dias. E cada um de nós está vivendo aquilo que Deus determinou para nós vivermos. Aqueles que não estão vivendo o que Deus determinou, quero pegar um pouquinho da semana passada, estão vivendo uma vida de ansiedade. Mas quando nós estamos vivendo a visão de Deus, estamos praticando a visão de Deus, não tem como andar ansioso, porque é Ele que direciona, é Ele que orienta. Dentro dessa introdução, eu quero falar sobre a visão de Neemias. Como eu disse, diversos homens de Deus tiveram a visão que veio direto do trono de Deus. É interessante que no mundo aí fora as pessoas dizem: se você não tiver uma visão, você vai caminhar na visão dos outros. Isso é um pensamento mundano, irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Junto com você, você comigo e eu com você, nós estabelecemos a visão que Deus quer e que Deus está querendo estabelecer naquela região geográfica, naquele momento, naquele tempo, na linha do tempo. Juntos nós estamos estabelecendo a visão de Deus. Não podemos ter o orgulho ou a presunção de que eu sou o detentor da visão. É interessante que no livro de Neemias nós vemos 3 pessoas se levantando para restaurar, para reconstruir a nação depois de 70 anos de exílio. Quem são essas pessoas? Zorobabel, Esdras e Neemias. E cada um cumpriu um papel tão importante para que a reconstrução acontecesse. Zorobabel reconstruiu o templo, o lugar, o espaço de adoração. Esdras, ele reconstruiu a adoração, trouxe o ensino e motivou o povo novamente para a adoração. E Neemias, ele reconstrói toda a muralha de Jerusalém que tinha sido destruída. Então, a junção desses 3 irmãos, dessas 3 pessoas, faz com que Jerusalém seja novamente reconstruída. Não foi por causa de apenas uma pessoa, mas foi a junção de pessoas. Então, visão é ação. Visão, ela tem que sair do campo de somente ver, mas de agirmos de acordo com aquilo que Deus está mostrando para nós. Em Neemias capítulo 1, versículo 1 e 2, você pode abrir Neemias, por gentileza, capítulo 1.
versículo 1 e 2. Os livros da Bíblia, eles abrem os nossos olhos para alguns assuntos. Se você quer saber sobre educação, é o livro de Daniel. Se você quer saber sobre a relação com Deus, é o livro de Salmos. Se você quer saber sobre a relação horizontal com as pessoas, é o livro de Provérbios. E se você quer saber sobre gestão, administração, é o livro de Neemias. Neemias é fantástico porque ele mobiliza recursos, ele delega tarefas. É um texto maravilhoso, tem conflitos internos e externos. E esse texto, o 1 e o 2 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Vamos parar um pouquinho no versículo 1 e 2, aonde você vê Neemias perguntando, Neemias querendo ter informações, Neemias se preocupando com o povo dele e se preocupando com a cidade de Jerusalém. E aqui começa a nascer a visão de Neemias. Neemias se coloca como um líder corajoso e habilidoso, e ele percebe que vai precisar organizar toda uma comunidade, e que se ele não fizer isso, o povo dele vai perecer. Qual é a área dele, que está no coração dele, que ele percebe uma necessidade? Reconstrução dos muros. É isso que ele é movido, é isso que ele é tocado. E a partir disso, interessante porque ele é copeiro do rei. Um copeiro agora tem uma sabedoria divina, uma revelação divina, uma visão divina para reconstruir, para entrar na área da engenharia, da construção, e agora fazer algo em favor daquele povo. A visão, ela nasce para atender uma necessidade, e junto com a visão, todas as condições para ela acontecer. Você pode dar um amém, um glória a Deus? Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração? Qual é a necessidade que Ele tem feito você olhar de uma forma diferente para aquela necessidade, e os teus olhos brilham, mas você não sabe como fazer, você não sabe nem por onde começar. Mas é aí, nessa sementinha que foi depositado, Neemias teve interesse, Neemias perguntou, e Neemias se chateou com a situação que ele ouviu, com as notícias que ele ouviu. A visão, ela nasce para atender uma necessidade, e todas as condições vêm até você para que essa necessidade seja atendida. Mas eu sou tão pequeno, mas eu não... Você começa a olhar para você, mas meu irmão, eu quero dizer, não é você, é o Deus que age através da sua vida. Não é você, é o Deus grande e poderoso que vai agir através de você. Você pode até na tua pequenez dizer: Deus, eu não sei como, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Mas esse Deus que está estimulando, que está motivando, que está te inspirando, Ele vai dar as condições para acontecer. Neemias, ele entendia que era Deus que direcionava a vida dele. Neemias sabia que precisava de pessoas, que sozinho ele não ia chegar a lugar nenhum. Ele precisava de pessoas. E Neemias entendia que tinha que dar o primeiro passo, que tinha que agir. Querido, Deus é o proprietário da visão que Ele mostra para você. Ele é o proprietário, Ele que mostra o que você deve fazer.
Quando falamos de pessoas, há um estudo que diz que eu e você, por mais influente que nós sejamos, nós vamos tocar 10 a 12 pessoas. Por mais influente que nós sejamos, nós vamos ter que criar um núcleo, um grupo de 10 a 12 pessoas. Você sabe, lembra dessa história? Quem que criou um grupo de 12 pessoas? É isso que a ciência diz, é isso que Jesus fez. 12 pessoas em volta dele para entender a visão e para espalhar a visão por todo mundo que chegou até você. É interessante que quando falamos de ação, visão sem ação não leva a lugar nenhum. A visão precisa de ações concretas. A visão de Neemias era construir os muros para proteger a cidade e seu povo. Essa era a intenção que estava fervendo no coração dele. As pessoas que estão ao seu redor precisam conhecer qual é a visão. Tem uma historinha que diz assim: perguntaram para um rapaz: o que você está fazendo aí nessa construção? Eu estou assentando tijolo. Mas quantos tijolos você vai assentar? Vai colocar aí nessa parede? Não sei, até a hora que falarem para eu parar de colocar os tijolos. Foram na outra parede e perguntaram: o que você está fazendo aí? Estou construindo uma linda parede. Aqui vai ter um quadro, aqui vai ter luzes, uma linda parede. Daí essa mesma pessoa foi para um terceiro e falou: o que você está construindo aí? Ele falou: estou construindo uma linda catedral, e ela vai ficar pronta em 6 meses. Não é diferente quando a pessoa sabe o que ela está construindo? Quando ela sabe o que ela está colocando a mão, aonde ela está colocando a mão? Isso é muito importante. Por isso que ter pessoas ao redor e comunicar a visão é fundamental, para que tenhamos ações e tenhamos resultado. Uma visão bem comunicada motiva e alinha todos aqueles que fazem parte da organização. Meu ponto 2 é o nascimento da visão. O nascimento da visão. Dizem os estudiosos que uma visão não pode ter mais do que 10 palavras. Facebook, conectar o mundo. TED, que é um curso bem interessante, você já deve ter ouvido e visto, palestras de 15 a 18 minutos. Não pode passar de 18 minutos, tem toda uma ciência por trás disso. E é no máximo 18 minutos, corta o microfone. E qual é a visão deles? Espalhar ideias. Espalhar ideias. Disney, fazer as pessoas felizes. Essa é a visão de alguns empreendimentos curtas, dinâmicas, de fácil compreensão. E a visão de Deus para Jesus, qual foi? Qual foi a visão de Deus para Jesus? Salvar vidas. Salvou a humanidade toda a humanidade foi salva. E ali já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali ele já foi anunciado. Salvar vidas e formar pessoas, discipular pessoas, colocar aquilo que estava, aquela paixão que estava nele, dentro dele, fazendo outras pessoas ficarem apaixonadas tanto quanto ele, a ponto de darem a vida como ele também deu, a ponto de entregarem tudo como ele também entregou. Em Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Olha o texto sagrado dizendo como se escreve uma visão.
Aqueles que passam correndo vão poder olhar para ela e internalizá-la e compreendê-la e vão poder multiplicar. Nós multiplicamos a visão de Cristo até hoje. Salvamos vidas e discipulamos pessoas. Você faz aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás? Fazemos. Essa, a missão dele, a visão que Deus deu para ele foi compartilhada para nós. Vamos pegar Neemias capítulo 1 e 3, que nós escolhemos ele. Como eu disse, diversos personagens nós podemos recorrer e perceber a visão de Deus nesses personagens bíblicos. Mas hoje nós pegamos a vida de Neemias. Versículo 3: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha só, aquelas pessoas estão em grande miséria e desprezo, os muros estão no chão e as portas estão queimadas. Quais são as etapas de uma visão? Primeiro ver, depois sentir e depois apegar-se a ela. Neemias conseguiu ver uma situação sem estar lá. Neemias sentiu, porque um pouquinho mais para frente você vai ver que ele sentou e chorou. No versículo 4 diz: quando eu ouvi essas coisas, quando eu ouvi essas notícias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, você pode ler depois se você quiser continuar esse texto. O que você tem visto, mesmo sem estar lá? O que você tem contemplado, mas você não está lá, mas tem trazido um sentimento para você, a ponto de esse sentimento virar uma situação de dor, um lamento, a ponto desse sentimento virar para você uma situação que você não consegue conter, porque você quer resolver essa situação. A visão, ela toma conta de você. Aqui Neemias está mostrando para nós que a visão fez ele ver o futuro, fez com que ele sentisse, porque ele senta e lamenta e chora, e fez ele se apegar à situação. Ela começa discretamente, enquanto nós enxergamos a necessidade. Há algum sofrimento ao teu redor que você está observando? Existe sofrimento aonde você está, geograficamente, na província onde você está, no país onde você está, no continente, você está percebendo sofrimento? Isso é ver. Neemias consegue enxergar a situação em Jerusalém. Suas emoções foram tocadas. Quando você vê nas notícias quantas pessoas estão padecendo, morrendo de fome. É difícil aqui conseguir as informações em Angola, mas até onde eu tenho, 3 milhões de pessoas, de crianças, estão para fora do ensino, da educação. Talvez essa notícia não doa tanto em você quanto dói em mim, mas outras coisas estão doendo em você e talvez não esteja doendo em mim. Mas o que faz você sentar, lamentar e chorar e você dizer: eu tenho como mudar essa realidade, eu tenho as ferramentas, eu tenho o que Deus depositou em mim para mudar essa realidade? Neemias sente a necessidade. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. A notícia impacta Neemias profundamente, atingiu o emocional dele.
Ele viu, ele sentiu no seu espírito o povo vivendo com medo e insegurança. E ele percebeu: eu sou um copeiro, mas não importa, eu tenho como atender isso. É interessante que na história de Neemias, o próprio rei olha para ele e percebe a tristeza no semblante dele, a tristeza nos olhos dele. E o rei, ele chega para Neemias e diz: o que eu posso fazer para atender aquilo que está no seu coração? O que eu posso fazer para entregar a você, para que você atenda a necessidade que você está percebendo? Eu não percebo, eu sou o rei, mas você está percebendo e eu quero te ajudar. Queridos, o Espírito Santo, ele nos conecta com a necessidade. O poder de Deus nos conecta com a necessidade. Neemias estava comprometido com a visão. O meu ponto 3, a visão vira realização. A visão, ela tem valor quando ela vira realização. Você pode falar comigo? A visão vira realização. A visão, ela tem valor quando ela vira realização. A visão motiva e agrega pessoas. A falta de visão faz com que falte recursos. A visão estabelece ações que levarão a resultados. Quais são os passos para que uma visão vire realidade? Algo precisa ser feito. Esse sentimento, algo precisa ser feito. Acreditar que eu posso fazer alguma coisa. E iniciar, começar. Tem que começar. Tem um termo que diz assim: pense grande, mas comece pequeno. Mas comece já, hoje. Porque senão nós sempre estamos pensando grande. Se eu falo com algumas pessoas, falo: irmão, mas vamos aterrissar. Que bênção que você pensa tão grande, mas vamos aterrissar. Vamos fazer o dia a dia, para que essa visão grande se estabeleça e aconteça. Quando nós temos uma visão clara, quando nós entendemos que algo precisa ser feito, quando nós temos um sentimento forte, além do desejo de que algo latente, a paixão que clareia a nossa visão, que abre os nossos olhos, até os reis percebem e querem trabalhar junto conosco na visão para que ela venha acontecer. Interessante que no livro de Esther fala de um rei também, que ele diz: até metade do meu reino. Os reis, eles têm pensamento nobre. Nem cristãos são eles. Herodes diz: até metade do meu reino. E da mesma forma, no livro de Neemias, nós vemos o rei perguntando: o que você precisa para que a visão que Deus está te dando aconteça e vire realidade? Neemias pede permissão para reconstruir os muros, pede liberação para passar entre as cidades vizinhas e os recursos básicos necessários para que ele comece a reconstrução. Quando damos um passo inicial, queridos, para atender uma necessidade que está no coração de Deus, a generosidade nos alcança. A visão que você está colocando as mãos, a visão que Deus está te dando é de Deus, então Ele vai agir generosamente para que ela se estabeleça e ela aconteça. Neemias, você vai ler o texto que teve muitas adversidades, muitos problemas ao longo da jornada para que os muros fossem reconstruídos.
Só que ele fez isso num tempo recorde. A Bíblia fala de 52 dias. 52 dias para 1 quilômetro, 1.800 metros de muro, quase 2 quilômetros de muro. É muita extensão de muro. A Bíblia fala que é 8 metros, foi 8 metros, as muralhas de Jerusalém era 8 metros de altura. Olha a grandeza desse projeto. E ele faz em apenas 52 dias, mesmo com oposição externa e oposição interna. Neemias, ele engaja pessoas, porque ele tem uma visão de Deus. Neemias tem um planejamento minucioso, porque ele tem a visão de Deus. Neemias aciona o princípio da fé, porque ele tem uma visão de Deus para ser estabelecida. Eu quero concluir esse pensamento, essa palavra nessa manhã. Qual é a visão de Deus para a sua vida, para as nossas vidas? Como eu disse no início, Deus tem uma visão para todas as áreas da nossa vida. Deus tem uma visão para a economia, para a política. Infelizmente, os homens não usufruem da visão de Deus. E por isso, estamos morrendo antes do tempo. Estamos tendo problemas econômicos gigantescos. Estamos tendo guerras. Mais de 50 países estão em guerra. Porque nós não colocamos a visão de Deus em prática. Colocamos a visão nossa. E se você não estiver na minha visão, você está fora. Neemias não teve esse pensamento, nunca. Todas as pessoas que quiseram adentrar a visão que estava em posse dele, adentraram. Jesus, graças a Deus, nunca teve esse pensamento. Todos aqueles que quiserem adentrar a visão de Jesus, têm permissão para entrar. A visão de Neemias nos chama a atenção. É a visão de Deus que dá encorajamento e faz a gente ultrapassar obstáculos. Teve várias pessoas, mas o texto fala de dois indivíduos, 2 nomes, Sanbalat e Tobias, que tentaram sabotar a visão de Deus dada a Neemias. Mas eu quero dizer para você, quando você está fazendo a visão de Deus, não tem quem sabote, meu irmão. Não tem quem sabote. Quando você está fazendo a visão de Deus, praticando a visão de Deus, centrado na visão de Deus, não tem quem venha conseguir prejudicar, porque é a visão de Deus. Quando a pessoa busca realizar a sua própria visão e não a de Deus, aí começa a aparecer os problemas. Toda visão de Deus tem patrocínio do próprio Deus. Não precisamos patrocinar com forças humanas. Os recursos vêm direto dele. Ele é a fonte dos recursos. Ele é a fonte dos recursos. Não podemos reter os recursos que passam pelas nossas mãos, querido. Porque se você retém o recurso para alimentar, para ajudar, apoiar uma visão que é de Deus, é difícil o que eu vou falar, mas você vai ter que se entender com o próprio Deus. Porque Ele coloca recursos nas mãos de quem Ele quer. O rei aqui não era cristão, e Deus colocou os recursos na mão do rei, e o rei disse: o que você precisa? O que você precisa? Qual é a sua visão? Você está disposto a fazer o que Deus está chamando você para fazer? Você está disposto a ser corpo como igreja e participar da visão que Deus já deu e já está sendo estabelecida aqui em Angola, no país, na cidade, na província? Você está disposto a entrar junto como corpo de Cristo? A visão de Deus para Jesus foi salvar a humanidade
e formar discípulos, formar líderes, pessoas que continuassem proclamando as boas novas. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu não conheço a sua história de vida, não conheço a sua vida, mas eu tenho certeza que essa palavra está falando com você, está mexendo com você. Eu quero convidar, fazer um apelo simples, curto, dinâmico, rápido. Quero convidar você a aceitar, é um convite. Quero convidar a igreja a se colocar em oração nesse momento. Você aceitar a visão de Deus para a humanidade. A visão de Deus para a humanidade foi entregar tudo. Eu falei de reis que deram a metade do reino. Mas tem um rei que é o Rei dos Reis, querido, que entregou tudo que ele tinha, que foi o nosso Deus. Entregou o seu Filho. Entregar o Filho é entregar tudo. Jesus vem como Deus, como homem, mas Ele é Deus, mas Ele está aqui na humanidade, e Ele entrega tudo, Ele dá a sua vida, porque Ele é o Rei dos Reis. Eu falei de reis que tiveram atitudes de nobreza, mas a maior nobreza foi do nosso Pai, nosso Deus, que entregou tudo. E algumas pessoas fizeram isso ao longo da história, da jornada bíblica. O menino dos 5 pães e 2 peixes deu tudo, não sobrou um peixe na mala dele, não sobrou um pão na mala dele, ele deu tudo. A Bíblia fala da viúva pobre, não sobrou nenhuma moedinha, ela deu tudo. Pessoas que tiveram a característica, o caráter do próprio Deus e entregaram tudo que tinham. Eu quero fazer o convite, você tem interesse de receber, você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez ainda não ainda aceitou esse gesto publicamente, eu convido você a fazer isso nessa hora, levantando uma das suas mãos e dizendo: eu quero esse Salvador que veio e se entregou. Amém? Eu vi a sua mão, pode abaixar. Eu vi a sua mão lá no fundo, pode abaixar. Mais alguém aceita esse convite?